Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, o podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte, educação. Estamos aqui, eu, Celso Adami, nas redes sociais e meu amigo Maurício Bizzi. Seja bem-vindo novamente, Tudo bem, meu parceiro. Celso? Malbizzi nas redes sociais, é um prazer estar aqui com o amigo. Depois de um final de semana de muito treino, muita prova. Muito treino, muito treino. É sempre assim, né, cara? Se preparando pro Ironman. É verdade, faz parte do negócio. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano tem, né? Todo ano tem, Isso que nem aí. Páscoa, Natal, Ironman, tudo todo ano. Ótimo. Bom, hoje a gente está aqui falando sobre um assunto bem legal, né, Maurício? Eu acho que tem muitos assuntos que são próximos do nosso dia a dia, mais fácil de falar, talvez. Com certeza, mais fácil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre patologia bucal. Eu queria só apresentar a nossa convidada, para não deixá-la no ar Nossa aqui. colega, Colega, professora da Universidade de Caxias do Sul, doutora Marina Curra. Seja muito bem-vinda ao Pod Parla. Nós estamos felizes por ter mais amigos aqui, né, Maurício? Todo dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês, colegas, amigos, para poder conversar um pouquinho, então, sobre as nossas rotinas, né? Isso, fala do teu dia a dia, é bem importante. A gente tem... A Marina ela trabalha em algumas áreas que nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Não podemos deixar de esquecer dos nossos parceiros. Digitaus, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital, né, Maurício? Um laboratório que nasceu digital. A gente sempre fala que o laboratório já tem 6 anos, vai fazer 6 anos. E aí com ampliações, né, Celso? Isso, logo, novidades aí. Novidades, teremos um outro laboratório parceiro trabalhando junto com a Digital. Estaremos aí. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia, esse ano com muitos cursos muito interessantes, com parceiros aí do Brasil inteiro. Essa semana a gente estava fechando mais um curso com empresas parceiras. Hoje a gente está fechando um curso com a empresa Geistlich, uma empresa mundial de enxertos ósseos. Então, enfim, a gente tem uma grade grande de cursos. Tivemos um curso fantástico do Dr. Crozeta. Então, a gente tem uma grade bem grande. Se você, técnico de prótese odontológica, vou baixar meu volume, dentista, estudante de odontologia que queira se especializar ou se for dar uma ênfase em algum assunto específico, procure as redes da SCAL, né, nas redes sociais, aí vai encontrar certamente um curso bacana para você. É isso aí. Maurício, obrigado. Vamos, então, agora falar um pouquinho com a doutora Marina. Marina, conta um pouquinho para a gente da tua formação. A gente te conhece, mas as pessoas talvez não te conheçam e não sabe onde que tu estudaste, qual é a tua formação, como que tu começou e como que tu está aí com o que tu trabalha hoje em dia. Conta um pouco para a gente. Certo. Então, na verdade, a minha formação foi muito natural, seguir o caminho que me trouxe até aqui. Eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de odontologia, e quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser buco. Eu achava que eu queria ser buco, fiquei um tempão fazendo monitoria de anatomia por conta disso, o que me trouxe a ser colega do Celso, né? Nós começamos juntos na anatomia, na UFRGS. É isso aí. Só que, no meio disso, me falaram que, se eu quisesse fazer cirurgia, eu tinha que ter uma noção de lesões, de tumores, porque eu ia acabar me deparando com isso nas cirurgias. E aí eu fui fazer uma iniciação científica na patologia bucal, para entender um pouco mais de tumores. E aí eu me apaixonei. O meu primeiro trabalho foi sobre mucosite bucal. Então, eu fiz iniciação científica até me formar. Me formei com publicações na área e decidi que era isso que eu queria fazer. Entrei direto no doutorado de patologia bucal. E a minha tese de doutorado era atender pacientes da oncologia pediátrica e transplante de medula óssea. Dentro disso, a minha orientadora me disse, olha, talvez fosse bom tu ter algum curso clínico nessa área, e me indicou fazer na época, habilitação de odontologia hospitalar. Então, eu fui para a USP, em Bauru, fazer essa habilitação de odontologia hospitalar para complementar a minha formação, para entender um pouco mais sobre esse paciente hospitalizado. E, na época, então, era uma habilitação, né? Hoje a gente já tem como uma especialização. Fiz esse curso, terminei os 2 juntos e ingressei num pós-doutorado de estomatologia. Então, para dar sequência nesses estudos, para continuar vendo lesões orais e, principalmente, lesões em pacientes hospitalizados.
E aí fiz mais uma habilitação em laser terapia para complementar essa formação. Então, desde que eu me formei, como eu entrei direto no doutorado, terminei o doutorado, já ingressei na Universidade de Caxias do Sul dando aula. Então, no início de anatomia, conforme o curso foi progredindo a áreas afins, comecei a trabalhar no Hospital Moinhos de Vento no mesmo ano. Eu acabei conseguindo sempre seguir dentro dessa área. Eu até brinco com os pacientes, não vejo dente há mais de 10 anos, né? Mais ou menos isso. Que bacana. Mas e dentro das patologias orais que hoje, além de tu ministrar aula na faculdade, né, o que você vê onde você trabalha? Assim, quais que são as patologias mais comuns que ocorrem nos pacientes que você acompanha, né? Tá certo. Bom, eu até estava na faculdade onde a gente tem um ambulatório de estômago e as lesões que nós mais presenciamos são as lesões que são mais comuns mesmo. Hiperplasia inflamatória, principalmente quando o paciente usa uma prótese mal adaptada, tem um hábito de mordiscamento, que é uma lesão que tem um trauma crônico e é uma lesão benigna. A gente tem que entender o que está causando para poder remover a causa e remover a lesão também. E vemos muitas lesões, muitas manchas brancas, principalmente pacientes fumantes, né? Então, a mancha branca pode ser muitos diagnósticos, né? Tem que investigar, ver direitinho, mas acabam sendo as mais frequentes no dia a dia, tanto ambulatório SUS como no consultório particular. Para as pessoas entenderem qual é a diferença de estomatologia e patologia bucal. Porque, às vezes, a gente vai explicar assim, a gente precisa procurar um estomatologista ou vou procurar um patologista bucal. Então, qual é a diferença entre essas duas? O que as pessoas têm que procurar quando tem uma lesão na boca? Bom, eu tenho alguma coisa na minha boca. Quem eu tenho que procurar um dentista especialista nisso? Qual a diferença entre os dois? Bem, ótima pergunta. As pessoas se confundem bastante nisso, né? E o estômago, então, vai ver as lesões do sistema estomatognático, as lesões clínicas, é mais indicado. A formação na patologia, além de ver essa lesão clínica, a gente faz o diagnóstico histopatológico, ou seja, a gente vai lá para o microscópio para fechar esse diagnóstico. Então, o estomatologista vai fazer a biópsia, vai fazer uma conduta clínica em cima daquela lesão, né? Às vezes é um tratamento medicamentoso, às vezes são outros exames, como uma diascopia, enfim. Vai fazer a manobra diagnóstica e vai acompanhar esse paciente a partir do diagnóstico que foi fechado. Mas, muitas vezes, ele vai precisar do auxílio do patologista. Então, quando faz a biópsia, quem que vai ver no microscópio? Então, o patologista precisa entender o comportamento clínico da lesão e a associação dele com a histopatologia. Até falar um pouco de histopatologia, acho que nem todo mundo conhece esse termo, né? É ver no microscópio. Ver as células. Ver as células, como é que elas se comportam, como uma conversa com uma outra. E dependendo dessa conversa, a gente vai ter um ou outro diagnóstico. E sinais clínicos? Existe algum sinal clínico que abre um alerta para as pessoas assim ir buscar ajuda, ir buscar uma avaliação patológica ou estomatopatológica que seja? Ótimo. Existem. Então, alguns sinais são muito importantes. Lesões que não regridem espontaneamente. Então, a gente vê muito uma queixa. Estou com uma afta há 2 meses. Gente, a afta não dura 2 meses. Eu não posso ter uma afta nesse período. Uma afta vai durar de 5 a 10 dias, 15 dias, talvez, um quadro mais grave. Mas se uma lesão, ou eu me mordi e não cicatriza, não pode. Se tem uma ferida em boca, uma úlcera, como a gente chama, que não vai regredir, que não vai cicatrizar, liga o alerta. Vamos ver o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Pode ser muita coisa. Pode ser deficiência de vitamina, pode ser doença autoimune, pode ser câncer, né? Uhum. É normal assim, a gente fazer uma biópsia. As pessoas ficam preocupadas com isso. Tá? Bom, eu tenho uma lesão na boca. Aí a gente vai ter que ir num estomatologista, num cirurgião facial, num cirurgião de cabeça e pescoço, são várias especialidades que tratam. Procurar um dentista que ele possa orientar. Exato, que faça orientar. Isso, às vezes o seu próprio dentista vai orientar, ou mesmo vai fazer uma biópsia. Isso, indicar. E depois que esse paciente, então, ele vai fazer uma biópsia, essa biópsia, ela trata a lesão que a pessoa tem, ou ele tem que fazer mais alguma coisa? Porque as pessoas às vezes ficam meio preocupadas. Eu tenho uma lesão na boca, eu vou lá fazer a biópsia e resolvi? Como é que funciona isso?
Até é interessante falar disso, porque as pessoas têm medo da palavra biópsia, né? As pessoas muitas vezes associam, se vai fazer biópsia é porque acha que eu estou com câncer. E não, a gente tem mais de 200 tipos de lesões diferentes que podem afetar a cavidade bucal e muitas vezes o diagnóstico vai se dar só fazendo a biópsia. O que é a biópsia? É remover a lesão ou um pedaço dela. Para a maioria das lesões benignas, claro, dependendo do tamanho também, a biópsia vai coincidir com o tratamento, que é a remoção total da lesão. Algumas lesões maiores, e a gente fala de lesões com mais de 3 centímetros, que muitas vezes ocupam todo o pálato, lesões mais extensas, muitas vezes vai fazer a biópsia, tu vai remover uma parte para ver o diagnóstico. E, a partir desse diagnóstico, tem conduta. Então, por exemplo, um tumor benigno com um tamanho maior, fez a biópsia e depois faz uma cirurgia para remover totalmente a lesão. Às vezes é uma lesão infecciosa, vai fazer a biópsia e depois que fizer a biópsia vai fazer um tratamento com antibiótico, antiparasitário, enfim, dependendo da infecção que vier, né? E muitas vezes, muitas vezes não, quando vier um diagnóstico de uma neoplasia maligna, quando vier câncer, aí a gente faz o encaminhamento para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o médico responsável pelo tratamento. E aí é ele que vai estadiar para dizer se tem que fazer químio, rádio, cirurgia, né? Então, vai depender desse diagnóstico. Mas, sim, muitas vezes, principalmente lesões menores, a biópsia coincide com o tratamento, que é a remoção total da lesão. Até porque pode acontecer assim, de a gente achar que aquela lesão é um tipo de lesão e se, por exemplo, se ela for benigna ou maligna, às vezes a forma da gente remover ela é muito diferente. Uma lesão benigna, a gente não precisa estar preocupado tanto com o tamanho dessa remoção. E, às vezes, lesões malignas, a gente precisa remover até um pouco a mais daquela lesão para poder tratar. Então, e às vezes, o remover um pouco a mais é uma cirurgia muito complexa e a gente faria um dano muito grande para a pessoa imaginando que aquela lesão seria uma lesão maligna e, às vezes, não é. Então, a biópsia ela vai nos levar a ter uma conduta correta para o tratamento da lesão sem ter um dano tão grande, às vezes, para o paciente. Eu acho que é nesse sentido. Né? Exatamente. Porque quando eu sei o diagnóstico, eu sei como tratar. Então, sem causar uma iatrogenia, sem causar um malefício para esse paciente. E é muito diferente. Às vezes, a gente vai fazer uma biópsia e vai vir um quadro inespecífico. E aí a gente quebra a cabeça, né? Tá, veio inespecífico. E aí, será que tá... Por isso que a gente tem que ver bem passo a passo. Tem que pedir exame de sangue, que exames eu tenho que pedir, como é que eu vou manejar cada situação. Porque uma coisa que a gente fala muito para os alunos, né, para os pacientes, lesão não lê livro. Às vezes a gente vê aquela lesão, a gente pensa que é uma coisa, clinicamente ela é parecida, mas sem olhar no microscópio eu não tenho como saber. E aí eu vou estar tratando da forma errada. Então, eu preciso ver no microscópio, ver aquele comportamento e entender o que eu estou fazendo. Por que eu estou biopsiando ou não aquela lesão, que outros exames eu posso pedir para ajudar a fechar esse diagnóstico. E Marina, por que ocorrem essas lesões? Tem algo que estimula, progride, acelera? Tem algo que desenvolve mais esse tipo de lesão na boca? Ou algum fator agressor? Tem vários, na verdade. Quando a gente pensa nessas lesões, daí tem alguns endêmicos. Então, dependendo de algumas regiões, a gente vai ter mais infecções, às vezes trabalhadores rurais, áreas onde a gente tem um número maior de tuberculose. Então, tem lesões infecciosas que têm lesões na boca prevalentes. A gente pode ter, então, por conta disso. Nós temos outras lesões que estão associadas a trauma, ou uma mordida de baixa intensidade, ficar se mordiscando, daqui a pouco aparece uma bolinha. Bom, então está associado a um tipo de trauma de baixa intensidade, um trauma de alta intensidade, mordeu muito forte. Tem lesões associadas à deficiência nutricional. Então, por exemplo, o paciente que tem uma baixa ingestão de vitamina, que não tem uma vitamina B12, ou um paciente anêmico, tem lesões características destes grupos. Pacientes com comprometimento renal podem fazer lesões orais decorrentes do nível de ureia. Então, tem uma gama de lesões e é isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente olha na clínica, principalmente ferida, principalmente úlcera,
Pode ser uma doença autoimune, que quando a própria pessoa se agride, né, cria anticorpos para se atacar. A gente pode ter deficiência de vitamina, a gente pode ter uma neoplasia maligna, e num estágio inicial, tudo pode ser muito parecido. Então, a gente precisa fazendo um passo a passo para ver qual a possível causa e aí entender que exame que eu vou pedir para ver se pode ser infeccioso, para ver se pode ser autoimune, quando é que eu faço a biópsia. Por isso é uma outra coisa. Não, a biópsia não é mágica, né? Falo como patologista agora. Às vezes, mas faz a biópsia que vai vir o resultado. Não, às vezes vem uma inflamação inespecífica. E aí? De onde é que está vindo essa inflamação? Por não ter vitamina? Por ter traumatizado? Por estar se mordendo? Por ter uma doença sistêmica que repercute na boca? Por isso é tão importante a gente fazer uma anamnese do paciente, avaliar todo o paciente e mandar isso lá para o patologista, né? Dar uma ajuda para o patologista. Mas eu também queria entender, a gente vê e escuta muito até nas caixinhas de cigarro, eu não fumo, né? Mas a gente vê os amigos que diz que pode criar câncer, né? E aí, lá pelas tantas, uma bebida alcoólica, isso também são fatores influenciadores? Muito. Até quando a gente fala de boca, é um pouco diferente de outras regiões. Então, tipo, a cavidade oral, quando a gente fala de orofaringe, mudam alguns fatores. O cigarro é bem conhecido, bem estabelecido, ele tem muitos agentes carcinógenos e ele é dependente do tempo e da quantidade. Então, a gente vê muitos pacientes, 38 anos, fumando 1, 2 carteiras por dia, como que a gente atendeu mais cedo hoje. O álcool, para a cavidade oral, na verdade, ele aumenta a permeabilidade da membrana e, geralmente, o paciente que está bebendo, daí ele tem vontade de fumar, e aí ele está aumentando essa permeabilidade para esses carcinógenos. Então, é um risco aumentado. Então, é uma população que a gente tem que estar cuidando. A gente sempre fala, diagnóstico precoce salva vidas, né? O câncer de boca pode ser uma mancha, pode ser uma ferida. Então, muitas vezes, se a gente fizer uma boa anamnese, um bom exame clínico, a gente vai pegar essa lesão inicialmente. E aí o paciente vai ter bem menos prejuízo. Fatores de risco que a gente fala, né, que são coisas que vão potencializar a gente ter. Não quer dizer que se eu bebo eu vou ter câncer, mas se eu tiver uma predisposição de ter algum tipo de lesão, alguns fatores de risco vão fazer ela acontecer, né? Então, quais são? Normalmente, a gente falou agora no cigarro, falou no álcool. Vamos pensar, quais são os outros fatores de riscos mais comuns para lesões bucais? Quando a gente fala do câncer de lábio, por exemplo, a exposição solar, né? Então, hoje a gente sabe que toda pessoa que trabalha na rua exposta ao sol, carteiro, lixeiro, guardas, obrigatoriamente tem que usar um EPI de segurança, tanto para a pele, como pensando no câncer de lábio. Só que a gente vê muito, principalmente na nossa região, o trabalhador familiar, a agricultura familiar, principalmente. E aí acabam não usando tanto. E, inclusive, a gente tem pessoas com pele mais clara, tem um risco maior quando o sol é um fator de risco, né? E a genética influencia nessas lesões intraorais de câncer ou outras alterações? A gente não tem nenhum gene bem estabelecido, como a gente tem para tumor de mama, para retinoblastoma, que vai influenciar. Então, aqui a gente tem os fatores de risco mais acentuados. Exato. E chega a ver em alguma coisa em atletas, os corredores aí que de rua que ficam fazendo maratona. Olha! A torta direito. Pior que é verdade. Verdade. Mas é que eu acho que os maratonistas, quem faz, vai às Acorda 6 cedo. da manhã, vai cedo treinar, né? Então, Não, e acaba usa no protetor tempo. solar, eu acho que está acostumado, o boné, enfim, Isso. coisas, fatores que vão proteger físicos e dermatológicos, então, protetores solares, eu acho que, enfim, nem todos, né? Mas talvez mais atualmente a gente tem a gente já está conscientizado de que isso já, né, pode acontecer. Antigamente, talvez não se entendia isso como um fator de risco. Sim. Eu acredito que sim, acho que cada vez mais a informação está difundida, tanto que, por exemplo, quem emprega alguém tem essa obrigação, é por lei, já é conhecido. E eu acho que quem pratica esportes também acaba conhecendo mais. Então, mesmo não sendo uma obrigação, acaba sabendo. E em pacientes oncológicos, assim, qual que é a importância da área da patologia preventiva, né, frente a
tipo assim, a fazer uma radioterapia, uma quimioterapia. Qual que é a prevenção que a odontologia pode auxiliar nesse tipo de paciente? Cada vez isso a gente tem estudado mais e entendido mais dentro dos diferentes tratamentos para o câncer, né? Então, eu acho que são 3 pilares que a gente precisa conversar. Primeiro, antes de qualquer quimioterapia, radioterapia, passar por um dentista para tirar foco infeccioso, foco inflamatório. Principalmente quimioterapia, que a imunidade vai cair. Então, aquele dente que está com uma lesão de cárie, dependendo do protocolo quimioterápico, vai agudizar, vai virar um abscesso. Muitas vezes não dá tempo de tratar aquele canal, tem que extrair aquele dente. Então, a gente acaba não seguindo aquela odontologia convencional, sendo um pouquinho mais radicais para a segurança de vida desse paciente, né? O que a gente vê é que, muitas vezes, o paciente chega com o diagnóstico, precisa começar a tratar, e as pessoas começam a ficar com medo de colocar a mão. Ah, não, depois que terminar a quimioterapia, a gente vê. Mas aí pode ser tarde. Na radioterapia, além disso, a gente tem o agravante da exposição da radiação no osso, e esse osso vai mudar a vascularização dele, a forma dele cicatrizar. E mexer num osso depois que fez a radioterapia pode ser um risco muito grande para esse paciente, para expor osso e fazer outro tipo de lesão, que são as osteonecroses. Então, teoricamente, nenhum paciente poderia começar a radioterapia sem passar por um dentista e tirar todos esses focos. Na prática, não é o que a gente vê, né? Mas isso é uma orientação, acho que a medicina vem observando a importância da odontologia hospitalar, e imagino eu que há uma indicação de cuidados orais prévios à quimio e radioterapia. Existe, mas, infelizmente, falando de SUS, no particular, eu vejo que funciona bem. Então, existe orientação, tu tem um tempo ali, por exemplo, para a radioterapia, 1, 2 semanas para confeccionar a máscara que vai guiar a radiação, né? Tem um tempo para estabilizar. Na quimioterapia, às vezes, aquela semana de corticoide, consegue organizar, ou pelo menos durante a quimio tem algumas janelas, organiza. Mas no SUS a gente não vê tanto isso. O médico até diz, tem que passar pelo dentista. Passa pelo dentista, o dentista pede um exame, né? E o paciente, muitas vezes, tem que começar com a boca extremamente inflamada, contaminada, com risco grande, porque, em algum momento, isso vai dar um problema, e aí tem muitas outras sequelas. E o outro risco que a gente tem grande na oncologia é o uso de bisfosfonatos. Então, ele é usado, o maior número de prescrições são pacientes que têm mieloma múltiplo, um tipo de câncer, e pacientes com câncer de mama, para diminuir o risco de metástase óssea. E, muitas vezes, eles começam a usar esses medicamentos sem passar pelo dentista. Só que é um medicamento que, depois de um tempo de uso, claro, depende de potência, de dose, mas ele pode ficar décadas preso no organismo. E aí, o que a gente faz? Tem que resolver. Daí é com vocês, né? O Celso, eu sei que resolve muito essas coisas, mas não, pela literatura... Mais do que eu gostaria. Pela literatura, não tem segurança nenhuma. Só que tu vai deixar o paciente com dor, não vai resolver. E aí fica... É complicado. O ideal é trabalhar com prevenção, né? Eu achei interessante tu falar isso aí, para nós voltar um pouquinho e pensar. Assim, hoje nós temos a gente aumenta a importância, o entendimento da importância do dentista no hospital. A odontologia hospitalar, ela é uma especialidade um tanto nova, assim, da gente falar assim, poxa, hoje o dentista está dentro do hospital, não só atendendo esse paciente oncológico, mas atendendo o paciente numa questão de higiene bucal, de fazer... O paciente da UTI. O paciente da UTI que tem dificuldade de ter... né? Eu já vi pacientes de UTI tendo miíase na boca, porque, às vezes, ele fica com... O que é uma miíase? São larvas de mosca na boca. Por quê? Porque o cara fica lá um tempão com a boca aberta, às vezes por problemas neurológicos, enfim, e acaba acontecendo isso. Então, um dentista lá fazendo essa prevenção, essas limpezas, é importante. Então, como que a odontologia hospitalar está? Por que o dentista é importante? Eu penso que, de um tempo antigamente, começou a se querer fazer um movimento de obrigar aquele dentista a ter uma lei que obrigava a ter um dentista no hospital. E eu sempre vi isso
não vi de bons olhos nesse sentido de ter lei para isso. Eu acho que a gente tem que, o dentista ele precisaria mostrar a sua importância lá dentro do hospital, né? Mostrar o trabalho lá dentro do hospital para que as pessoas começassem a entender que, poxa, eu preciso de exigir, eles têm que pedir. Né? Não, eu preciso Por favor, disso. vem aqui me ajudar. Fala um pouco do que a odontologia hospitalar faz lá dentro, né? Então eu penso assim, não sei se é isso que está certo. A gente nunca discutiu isso, mas eu começo todo semestre a disciplina de odontologia hospitalar falando exatamente isso para os alunos. Não tem que ter lei, não. A gente tem que mostrar o nosso valor. E se a gente for olhar os principais hospitais brasileiros, a odontologia hospitalar funciona há décadas. Pega os principais hospitais, principalmente do eixo Rio-São Paulo, em Porto Alegre, Conceição, clínicas, tem há mais de 30, 40 anos dentistas trabalhando dessa forma. E não é por causa de uma lei, é porque eles mostraram o que estão fazendo e que diferença isso faz para os pacientes. Então, assim, rapidamente, quando a gente fala de UTI, uma boa higiene bucal previne 40% de pneumonias associadas à ventilação mecânica, aquele paciente que vai ser entubado. E isso é tirar foco infeccioso. Eu comecei brincando que eu não vejo dente há 10 anos, mas eu faço essas avaliações e vejo se tem um foco de contaminação, o que a gente precisa fazer. Tenho colegas, trabalho com equipes que vão sanar algumas coisas que na clínica eu não faço, né, mais voltada para o diagnóstico, mas é o que vai fazer a diferença para esse paciente. Quantos pacientes morrem de infecções respiratórias em UTI hoje? E a gente tem, dentro das políticas de prevenção de PAV, nas pneumonias associadas à ventilação mecânica, a higiene bucal é uma das principais. E é tão simples. Uma escova de dente e uma clorexidina, quanto é que isso custa? Só tem que saber fazer a higiene. E daí, o que a gente vê nisso? As pessoas têm medo. Medo de encostar na boca do paciente, porque vai sangrar. Eu faço cursos com equipes de enfermagem. Ah, não, mas está sangrando, não mexe mais. Que é um conceito antigo também, né? Não, está sangrando porque está inflamado. Se não higienizar, vai continuar sangrando. Vai sangrar um dia, uma semana, até parar. Porque a gente está controlando essa inflamação. Ah, mas está com um tubo na boca. Não é para tirar o tubo, é para higienizar a boca. A gente consegue fazer isso com a presença do tubo. E isso vai fazer a diferença na qualidade de vida do paciente, né? E, além disso, o que a gente tem muito, que tem nos ajudado, que tem sido maravilhoso para melhorar a qualidade de vida, e não só a qualidade de vida do paciente, mas também uso de medicações, tempo de internação, é a laser terapia. Então, tanto úlceras de contato do tubo, a gente aplica o laser, a gente consegue diminuir essas ulcerações, e, claro, mesmo com o paciente sedado, melhora a qualidade de vida. E na oncologia também, né? Então, muitas vezes, para uma quimioterapia ser liberada, precisa de um número certo de leucócitos, de plaquetas, enzimas hepáticas, mas eu preciso que esse paciente não tenha lesão em boca, senão a quimioterapia vai atrasar, essa quimioterapia vai diminuir dose, e isso vai impactar no prognóstico do paciente. Então, no momento que a gente consegue controlar isso, a gente melhora a qualidade de vida. E aí vem para a pergunta inicial. A gente está contribuindo para a melhora desse paciente, para o prognóstico desse paciente. A gente está se fazendo necessário. Eu não preciso que alguém me mande estar lá. E se não for só isso, tem uma outra questão que vai também impactar. Se as pessoas não entenderem a importância dessa higiene bucal e que essa higiene bucal ela vai fazer com que as pessoas fiquem mais... uma não higiene bucal, um não cuidado odontológico, vai fazer com que a gente continue ou prolongue as doenças dos pacientes ou façam com que eles sejam mais severas, a questão também ela é monetária, vamos pensar assim. O hospital ele vai ter menos dias de UTI de um paciente que não teve uma infecção respiratória, menos medicamentos de uso, menos colegas médicos tendo que avaliar e tratar. Exato. Então o que vai acontecer? A gente vai ter uma economia. Se tu vai pensar só numa questão, não estou preocupado com o paciente, então eu não estou preocupado com o paciente, tudo bem. Mas então vamos pensar que isso vai a médio prazo trazer uma economia para o próprio hospital. Nós temos números. Então, tem um estudo do Einstein que mostrou transplante de medula óssea quando faz a quimioterapia mais agressiva, então é o que tem maior risco de lesões orais. Pacientes em transplante de medula no Hospital Einstein, com cuidados odontológicos, tinham um custo 30% menor do que os outros. Isso é $10 mil para pacientes de transplante autólogo e $16 mil para transplante halogênico. Essa é a diferença, esses são os números. Então, e tem estudos americanos que levam a... Claro, é outro esquema de saúde, né?
mas levam a $42 mil por paciente a diferença em ter cuidado odontológico ou não. E esse cuidado prévio, vamos lá, existe algum protocolo? O cara está lá acamado numa UTI, tem que escovar 3 vezes por dia? Vai lá uma enfermeira? Como é que vocês fazem essa manobra aí desse paciente aí? Existe uma escala, Bedside Oral Exam, a escala BOI, que vem em inglês, né? E ela vai avaliar, então a gente tem critérios, lábios, gengiva, língua, pelas mucosas, tem odor também, né? E deglutição. E a gente vai dando uma nota. De acordo com essa escala, a gente vai fazer essas orientações de higiene 1 vez por turno, 2 vezes por turno. Então, pacientes graves precisam desse cuidado. Então, ali a gente vai ver a frequência. Bom, é um paciente que pode ser leve, moderado ou severo. Quando for um quadro severo, um quadro grave, eu vou passar diariamente para ver esse paciente, vou orientar o técnico de enfermagem a higienizar 2 vezes por turno a boca desse paciente e hidratar, que também é importante, né? Muito dexpantenol, principalmente o dexpantenol, que tem vitaminas, para deixar hidratado nas áreas de contato com o tubo. Pacientes leves, eu posso ver esse paciente 1 vez por semana e fazer a higiene 1 vez por turno. Então, essa escala vai me guiar como que esse paciente tem que ser acompanhado, de acordo com o estado que ele está. A gente fala um pouquinho a gente falou um pouquinho antes sobre o tratamento com laser. O que é esse tratamento com laser? A gente vê isso com grandes benefícios para esse paciente. O que é o laser? Como que ele funciona? Quais são as vantagens dos pacientes usar? Conta um pouquinho de tudo isso. Tem muita história, né? Vamos fazer um laser, né? E a gente vê assim quanto alegria, principalmente as crianças têm no hospital. Enfim, mas eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso. Eu ia falar, agora esse podcast vai ter 5 horas de duração. Mais ou menos, está certo. Vou me empolgar aqui falando do laser. Começar o curso. Vamos lá, tá certo, tá certo. Então, quando a gente fala do laser, eu até gosto, eu atendo muito oncologia pediátrica, atendi mais de 100 crianças durante o meu doutorado na oncologia pediátrica do Clínicas e hoje no Hospital Moinhos de Vento eu atendo muita criança também. E eles falam, é a luzinha da fada, é a luzinha do super-herói, eles gostam da parte lúdica, porque é uma luzinha que tira dor. Então, o laser, dentro dos mecanismos de ação, a gente pode usar para milhares de condições quando a gente entende o princípio básico dele. E o princípio básico dele é modular a inflamação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que a gente sabe? Quando a gente fala de quimioterapia, a quimioterapia, para poder atuar no tumor, ela gera uma resposta inflamatória grande. Então, faz a quimioterapia, 5 dias depois que essa inflamação já está acontecendo a nível celular, começam as lesões. O que eu vou fazer? O laser no dia que eu fiz a quimioterapia. Isso é um laser preventivo. Tem o quimioterápico ali, gerando inflamação. O laser vai ali, vai controlar a inflamação nessas células. Não vou mais ter lesão. Ou vou ter num grau menos grave, vou ter num grau leve. Quando eu tenho essas lesões, além de ajudar nessa cicatrização, então, uma vez que eu consigo controlar a inflamação, modular ela, eu consigo cicatrizar mais rápido. Claro, uma vez que eu tenho dano removido, né? Que o organismo conseguiu eliminar essa quimioterapia. Então, além de cicatrizar mais rápido, ele faz uma hiperpolarização do nervo. E isso gera uma analgesia. 86% das pessoas sentem analgesia na hora que aplicam laser. E essa analgesia vai durar algumas horas. Então, principalmente na oncologia pediátrica, os pais pedem, se conseguir aplicar antes do almoço, porque só vai comer depois que fizer o laser. Então, ele tem benefícios em todas as áreas da odonto. Eu posso falar mais da minha, mas eu sei que se usa bastante na pério, na endo, na cirurgia. Mas dentro da odontologia hospitalar, a gente tem principalmente na oncologia, tanto que os planos de saúde hoje são obrigados a pagar laser para algumas quimioterapias e alguns pacientes de radioterapia, né? Por conta desse benefício de diminuir o risco de ter lesões, diminuir a gravidade das lesões, acelerar a cicatrização e ainda gerar um alívio, que daí, claro, por algumas horas, mas essa analgesia, esse alívio de dor é muito importante. E aí eu sempre falo, quando a gente está como uma afta ou quando a gente morde a língua, o que a gente faz o dia todo? Fica com aquela lesãozinha se incomodando, mordendo aquela lesão. Imagine que essas pessoas têm lesões na boca toda, bochechas, línguas, lábio. E aí, imagine a dor disso. Às vezes não consegue falar, às vezes não consegue tomar água e o laser devolve isso.
E existe vários tipos de laser, né? Existe algum tipo mais indicado para esse tipo de situação, ou mesmo para lesões intraorais? Existem vários tipos. O que a gente usa para essas lesões são os lasers de baixa potência. Então, ele tem uma intensidade baixa que vai fazer essa modulação sem gerar calor. Que isso é outro medo, né? Fala em laser, as pessoas acham que vai sair queimando, que é... Não, isso seria um laser com uma potência mais alta. Esse nosso laser que a gente usa para bioestimular a célula, e aí até não vou entrar na parte técnica, mas é lá na mitocôndria, quem lembra das aulas de ciências, né? É ali que ele vai atuar na energia celular, modulando essa inflamação, como eu falei, para ter esse efeito. Então, um laser de potência baixa que vai coincidir ali com essa energia para que a gente tenha um efeito bioestimulador. Então, um laser diferente utilizado nas estéticas, né? Muito diferente, muito. E às vezes os pacientes falam, mas meu dentista usou isso para secar a resina. Não usou. É diferente. É um outro tipo de luz. Outro tipo. E tu fala assim, as crianças gostam, os pais gostam que... Vamos fazer uma aplicação de laser antes do almoço, antes de alguma alimentação. A gente pode fazer muitas aplicações de laser, há uma indicação de fazer isso aí uma vez por dia, 2 vezes por dia, 50 vezes por dia. Eu posso fazer muitas vezes, ou demais é ruim também? O laser funciona como um medicamento. Então, inclusive hoje, nos hospitais, a gente precisa fazer a prescrição do laser antes de aplicar no paciente. Então, como o medicamento também não vai causar a morte se eu fizer demais, mas eu não vou ter efeito. Então, a gente faz uma aplicação por dia. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser pesquisada sobre isso, mas o que a gente sabe, por exemplo, dependendo para prevenir, eu tenho estudos que comparam o laser diário com o laser 3 vezes por semana. Tem o mesmo efeito preventivo. Quando eu estou com dor, a vontade que eu tenho é de fazer o tempo todo. A gente sabe que, claro, para analgesia resolveria, mas daí eu não vou mais, eu vou estar super estimulando aquela célula e eu não vou mais ter o meu controle e minha modulação de inflamação. Então, é 1 vez por dia que é indicado. E existe alguma contraindicação para o laser? Existe alguma lesão que não se deve superestimular, que, de repente, possa, sei lá, crescer ou gerar algum outro dano maior? Existe, e eu acho que aqui, principalmente, a gente tem que entender a lesão. Está com ferida, faz laser. Não é bem assim. Eu tenho que entender o que está causando. Por exemplo, um paciente que está com uma anemia e está com uma lesão ulcerada na boca por conta da anemia, com áreas erosivas. O laser vai aliviar a dor? Vai. Mas não vai melhorar. Até não tratar essa anemia, a lesão vai continuar aí. Então, eu estou fazendo um cabo de guerra aí, não estou resolvendo o problema. Eu tenho que entender o que causa a lesão para saber se o laser vai ser resolutivo ou não. Tá? Então, por exemplo, mesmo quimioterapia não foi eliminada do corpo. Bom, enquanto não for eliminada, vai continuar causando dano. O laser vai ajudar, mas eu preciso saber o que está causando para saber quando que eu vou ter só aquele efeito de cicatrizar. E algumas lesões infecciosas é bastante controverso. Por exemplo, numa lesão de herpes, na fase prodrômica, aquela fase que a gente sente aquela ardência, aquela coceira e não está enxergando nada, o laser é válido. Quando forma a vesícula, a bolha, eu não aplico laser. Tá? Tem que descontaminar, essa vesícula tem que romper, senão eu vou aumentar o tamanho da vesícula. Tem autores que fazem, aumenta a vesícula e depois ela vai romper. Então, é um pouco controverso na literatura. Eu não indico. Eu prefiro descontaminar, remover o vírus daí. Então, a gente pode fazer um PDT, que é com azul de metileno ali, faz uma terapia fotodinâmica com esse mesmo laser e depois que eu tiver descontaminado, daí sim eu faço de novo a fotobioestimulação, ali, esse laser de baixa potência para cicatrizar. Então, acho que a principal mensagem é essa, tem que conhecer a causa. E quais são os cuidados que a gente tem que ter para aplicar o laser? A gente pode aplicar de qualquer forma? Ele tem algum risco para a gente, algum lugar? Preparo. Exato. Eu vou contar isso para vocês daqui a alguns anos. Tá? A gente precisa usar um óculos de proteção. Então, o paciente usa. O que a gente sabe? Que a gente tem um risco alto se esse laser incidir diretamente no olho da pessoa, né? Uma distância até 20 centímetros. Olhando indiretamente, se acredita que sim, que possa ter malefícios, né? Nada agudo, nada imediato, mas que a gente possa ter desenvolvimento de lesões oculares a longo prazo. Por isso que eu falo que eu vou responder daqui a alguns anos. Tem criança que tem medo do óculos quando eu coloco, então o paciente fica de olho fechado.
mas ele não pode me enxergar com óculos, é um óculos que reflete, né? E às vezes eu acabo fazendo sem, me colocando em risco, né, para conseguir fazer, principalmente crianças com menos de 3 anos. Mas o ideal é sempre estar protegido. Então, além do óculos de proteção, né, que quem está naquele ambiente vai utilizar, o paciente, o familiar que está ali controlando e o profissional, a gente usa uma barreira, né? Importante que essa barreira não tenha cor para que a gente possa ter a potência entregue, né? Então, um saquinho, enfim, uma coisa estéril. E eu acho que cabe aqui falar um pouquinho, Marina, me diga se eu estou errado, e eu acho que é legal falar para o pessoal que o laser não causa dor, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, vai queimar, vai gerar aquela luz, vai criar um dano, né? Na verdade, vai ser só esse estímulo, e eu acho que essa é a função do laser, né? As pessoas têm bastante medo, e até adultos. Os adultos chegam assim, querendo ser mais corajosos. Não tem problema. Daí tu liga, eles já ficam um pouco inseguros. Eu gosto sempre de mostrar na mão do paciente antes, que não vai sentir nada. Então, tu não sente... Se tu não tem dor, tu não vai sentir absolutamente nada. E se tu tiver dor, tu pode sentir alívio. A grande maioria das pessoas vai sentir alívio. E quando tem uma lesão, tipo uma mucosite, quanto tempo acelera esse reparo, né? Porque numa reparação, numa afta, né? Numa lesão normal, de 7, 10 dias, né? E aplicando laser, quanto acelera essa resposta reacional? Essa pergunta ficou difícil. É que depende de vários fatores, né? Depende da alimentação. Por exemplo, eu tinha um pacientezinho de 12 anos, cheio de lesão em boca, mas que ele só sentia gosto da comida com vinagre. Então, tu está botando um ácido em cima de uma lesão, vai demorar mais. Depende do estado sistêmico desse paciente. Um paciente diabético não compensado vai demorar mais. Um paciente rígido vai ter uma resposta mais rápida. Criança é mágica, né? Às vezes, do dia para a noite, a gente já consegue ter uma resposta bem significativa. Então, depende de uma série de fatores. O que a gente sabe é que vai acelerar. Estudos em animais, que a gente consegue ter uma padronização, um controle maior, a gente vê que, por exemplo, eu tenho os animais que não utilizaram laser vão levar 10 dias com uma lesão mais extensa, enquanto os que usaram, em 5 dias eu tenho uma recuperação. Que daí todos estão comendo a mesma coisa, estão com o mesmo estresse, estão com os mesmos cuidados. Mas em paciente é um pouco difícil, né? Mas então vamos pensar em lesões não, né? Alterações decorrentes a procedimentos cirúrgicos, extração de terceiros molares, ou mesmo uma cirurgia de implante. Um processo cicatricial tem um padrão, né? Aplicando laser, a gente tem um benefício nesse sentido? Tem muitos estudos mostrando tanto a parte epitelial, tem uns estudos que mostram, assim, nas primeiras 48 horas, primeiras 72 horas, aplicando laser imediatamente após a extração dentária, 24, 48 horas, 72 horas depois, tu tem o epitélio íntegro, tu já tem um reparo acelerado. E para o osso também. Então, tem um trabalho até que se faz um defeito no fêmur dos ratos, né, para ficar igualzinho. E os que receberam laser, a cicatrização, ele vai ter uma estimulação dos osteoblastos e o metabolismo ósseo vai ser acelerado. E existe uma dosagem de laser, porque ele tem uma intensidade, né? Tem uma força, ele tem um joule ali envolvido, né? O quanto tempo se aplica com uma intensidade de luz influencia para diferentes tecidos. Influencia e para a natureza da lesão também. Então, por exemplo, a gente compra o aparelho pela potência dele. A potência significa quantos pacotinhos de energia, quantos fótons estão saindo. Então, os aparelhos atuais, a gente está usando 100 miliwatts. Quando eu estava no meu doutorado, eram de 20 miliwatts. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que calcular a energia. Quanto que eu preciso fazer de energia naquele ponto? Então, por exemplo, para prevenir uma mucosite bucal da quimioterapia, de 1 a 2 joules, tá? Naquele tecido. Para fazer um joule num aparelho com 100 miliwatts, eu vou ficar aplicando por 10 segundos. Deixa eu ver se eu fiz a matemática certa. Mas tá? Um joule, 10 segundos no 100 miliwatts. Agora, quando eu usava o aparelho de 20 miliwatts, eu tinha que fazer 5 vezes mais o tempo. Então, o que a gente tem que entender é qual a energia que eu preciso dar para aquele tecido. Sempre que eu tiver um tecido superficial, uma mucosa, eu vou precisar de uma energia menor do que um tecido mais profundo. Então, por exemplo, para uma parestesia,
que na colocação de implantes, nas cirurgias, é um dano comum que pode ser causado. Eu vou precisar de uma energia maior. Para o reparo do osso, uma energia maior. Para a parte muscular, também uma energia maior. Então, isso vai depender daquele tecido e da lesão. Mesmo dentro da estomatologia, cada lesão precisa de uma dosagem. Uma lesão com uma característica autoimune, uma lesão reacional, uma lesão traumática, eu vou dar uma energia diferente. E sabendo a energia, isso... Eu gosto muito de ir para guideline. Tem umas receitas de bolo que vem com a maletinha do laser, não gosto muito. Eu gosto de ir para a literatura para ver o que está comparativo de estudos, o que é melhor, e sigo aquela energia. E daí, conhecendo o meu aparelho, eu vou calcular. Então, essa potência é fixa. Sabendo a minha potência, sabendo a energia que eu tenho que aplicar, eu vou calcular o tempo que eu preciso. E você aplica na lesão ou aplica em áreas próximas? Porque imagino eu, o paciente oncológico, ele tem um dia imagino eu, né? Não é a minha área de atuação, tem uma lesão um dia num lugar e outro dia, de repente, pode ter em outra região. Tem como fazer uma prevenção para não ocorrer a lesão e acabar fazendo, não digo a boca inteira, né? Porque não, mas é na boca inteira. É? Então, para prevenção... O que a gente entende? Quando faz a quimioterapia ela tem afinidade com aquelas células que estão se dividindo muito, muito rápido, né? Que são as células do câncer. Só que ela não é tão inteligente. E ela vai para células que se dividem rápido. Quais são no corpo? Os folículos pilosos, medula e células do trato gastrointestinal. Sendo que a boca acaba tendo um risco maior, até pelo trauma constante, né? De alimentação, de fala. Então, esse quimioterápico vai ter afinidade por essas localizações. Por isso que as pessoas acabam perdendo cabelo, ficando com a imunidade baixa e fazendo feridas na boca. Então, se eu sei que ele vai ter uma afinidade nessas células, eu sei que se eu fizer o laser nessa região, esse quimioterápico que está ali liberando muita citocina inflamatória, muita inflamação, se eu aplicar o laser ali, eu vou ter uma diminuição do risco. Eu vou controlar a inflamação ali. Então, o protocolo que a gente usa da MASC, que é a Sociedade Internacional de Apoio ao Paciente Oncológico, vai fazer na mucosa jugal bilateral, mucosa labial superior e inferior, nos bordos de língua, ventre de língua. Toda mucosa não ceratinizada, eu faço a prevenção. E aí a gente tem, se calcula 0,24 joules por ponto, que é 2,4 segundos, a gente faz 3 segundos, né? Mas a gente faz nessas principais mucosas, que são as áreas de risco para esse paciente. Mas, então, uma consulta demora um certo tempo? Até que a aplicação geralmente é rapidinha, assim, né? Demora mais a gente conversar, a gente explicar o que está fazendo, ver se tem outras lesões, né? Eu falo, não sou apertadora de botão. Tem que ver se tem alguma outra lesão, se tem alguma infecção oportunista. Então, uma paciente que a imunidade vai baixar. Se a imunidade baixa, por exemplo, o sapinho, né, candidíase, que é um fungo simbionte, um fungo que a gente tem na cavidade bucal, pode se manifestar. Se a gente tem risco alto em crianças e idosos debilitados, que é 10%, no paciente em quimioterapia aumenta para 86% que vão desenvolver a candidíase. Então, fazer toda a consulta, toda a avaliação, ver se tem alguma outra, né? Tem outras sequelas da quimioterapia na cavidade bucal. Alteração de paladar, diminuição da quantidade de saliva em boca. E a mucosite, claro, é o carro-chefe, porque é o que mais atrapalha, né? Uma ferida na boca. E o laser, a gente aplica ele no local que a gente vai ter a lesão. A gente escuta tratamentos ou formas de se fazer uma aplicação no laser em algum lugar e aquele laser ir para outro lugar. Eu não sei, a gente talvez é um pouco leigo em laser, né? Mas eu acho meio estranho, né? A gente faz a aplicação no pulso para ir pela corrente sanguínea. Isso existe, mas assim, quando as pessoas vão comprar o laser lá, eles vendem como se fosse um tratamento, né? E eu fico um pouquinho receoso de entender isso. O que tu me falasse? Eu também fico. A terapia ILIB, é essa que tu coloca a pulseira e coloca. Teoricamente, ele vai diminuir radicais livres. Tá? Então, indo um pouquinho para a bioquímica, lá na mitocôndria, quando a gente tem um estresse acontecendo, a gente tem radicais livres que vão se prender no complexo 4 e impedir o fluxo de energia celular. O laser vai impedir esse radical livre de se ligar ali e vou ter uma energia sendo restabelecida naquela célula. Bom, essa é a ideia. E daí tu vai fazendo o pulso, vai para a corrente sanguínea, diminui os radicais livres, diminui a inflamação. Não tem evidência científica nenhuma.
Eu acredito que faltem estudos e que no futuro talvez a gente tenha respostas melhores. Eles dizem, mas eu fico tranquilo depois que aplico. Sim, tu tem que ficar 15, 20 minutos com o braço ali parado recebendo laser, né? Dependendo da aplicação. Mas não tem evidência nenhuma dentro da odontologia, não Ação tem. é local, essa que é a história. Ação é local. Eu sei onde eu estou aplicando e o que vai acontecer naquele tecido. E até uma dúvida que as pessoas têm muito, e se eu aplicar no câncer? Vai crescer mais câncer? Vai ter mais lesão? Não, saíram revisões bem interessantes, trabalhos bem interessantes, de grupos de pesquisa confiáveis, mostrando que não altera carcinogênese, não altera a parte do DNA, de acetilação de estonas, não vai alterar. Então, a gente tem uma segurança, né? O que acontece? A gente não fica irradiando em cima do tumor, porque também não vai ter um benefício, mas a gente sabe que não vai causar câncer. A gente tem umas campanhas que acontecem para várias áreas, né? Na nossa área, a gente tem uma campanha que é relacionado à prevenção da saúde bucal. Que campanha é essa? É um mês, né, do ano. A gente fala em maio. Maio é Maio Vermelho, não é isso? Maio Vermelho. É conscientização do câncer bucal. Então, quando a gente fala de câncer de boca, a gente tem etapas, né? O primeiro passo é conscientizar a população a fazer o autoexame, fazer o exame bucal, procurar o dentista, ver se tem uma mancha, se tem uma lesão, a consciência da população. No segundo momento, a gente rastreia grupos de risco. Então, a gente vê no mês de maio as praças de prevenção, em Porto Alegre, no mercado, lá na frente do mercado público, aqui em Caxias, na frente da catedral ali, as pessoas montam, os dentistas, né, fazem uma campanha e vão conversando com a população. O paciente que fuma é importante. Então, a gente começa a pegar os grupos de risco para fazer esse exame bucal. Porque o que a gente sabe? Que o diagnóstico precoce vai fazer diferença. Quando o paciente estiver sentindo dor e aquela lesão estiver incomodando, já não é tão cedo, né? Não fala. E isso é importante, talvez, por uma questão da população, né? Eu acho que a gente trazer essas pessoas e conscientizar e divulgar isso, né? Eu me preocupo em falar sobre isso nessa questão, a gente trazer as pessoas para principalmente o homem, né? Mais do que a mulher é mais preocupada com essas prevenções, né? Mas às vezes as pessoas passam anos com uma lesão na boca e não dão muita bola. E talvez isso, às vezes, como tu falaste, seja tarde em algum momento que a gente vai tratar. Exatamente. E o câncer de boca é o 5º mais prevalente nos homens, e em mulheres está em 12º, 13º, aí depende do ano, né? E o que a gente ouve muito? Isso a gente ouve paciente, principalmente do câncer de lábio, ele não quer usar proteção solar. Isso é coisa de mulher. É o que eu mais ouço, não vou utilizar e não. Então a gente ouve muito isso na faculdade, então realmente acaba tendo um cuidado um pouco diferente, né? De acordo com os gêneros, às vezes algumas mudanças de hábitos também, e a procura por prevenção. Então, muitas vezes, quando chega, já está tarde. Vai fazer... A gente até brincar, essa lesão tem o cheiro e a cara do carcinoma, né? Uma lesão evoluída, para o pessoal entender, uma lesão num estágio avançado, é uma lesão grande, que já está com áreas de necrose, então já está com bastante cheiro, e é uma lesão que não vai regredir sozinha. Acho que isso é muito importante. Câncer não regride sozinho. Então, aquela lesão que vai e volta, bom, pode ser autoimune, pode ser um monte de coisa, mas o câncer não regride sozinho. Só vai crescer mais. E se eu pegar ele pequenininho lá no início, aquela manchinha, e for investigar, bom, a chance de cura e de uma terapia menos agressiva para o paciente é muito maior. Não precisar remover uma parte da língua, não precisar remover uma parte da mandíbula, ficar deformado, né? Ou fazer radioquimioterapia, que a gente estava conversando, de todas as sequelas que pode ter decorrente. É fazer o diagnóstico precoce. É falar com o seu dentista, fazer um bom exame e ver se tem. E até tem um artigo científico. Quanto tempo a gente leva para examinar a cavidade oral? Para ver mucosa. Bochecha, língua, lábio. 90 segundos. Esse é o tempo que a gente leva para fazer um exame na cavidade oral. E tem uma história grande que a gente fala dos dentistas, né, quando a gente aprendia. Se você nunca viu no seu paciente um câncer, ele já te viu, não é assim? Exatamente. É verdade. Eu falo isso para os alunos. É assim. E se fosse pensar em políticas públicas ali, fora essas campanhas que certamente vêm em um envolvimento, né, das redes de atendimento, né,
desse público, né? Quais outras políticas públicas poderiam ser pensadas para prevenir o câncer, né? De repente, orientar, sei lá, o pessoal que fuma já faz, né? Mas quais outras políticas poderiam ser pensadas? Eu acho que é difundir mesmo. Quando eu falo que trabalho com isso, eu ainda ouço de muita gente, mas existe câncer na boca? Muita gente pergunta isso ainda. Eu acho que é conscientizar a população. Olha como, quando a gente fala de câncer de mama, que é o Outubro Rosa, mundialmente falando. Então, é uma questão de tempo dos dentistas se envolverem, falarem da importância dessas lesões. Uma das coisas que a gente vê muito é assim, passou por 3, 4 dentistas e todo mundo falou que era uma afta. Claro, temos que filtrar um pouco, né? Tudo bem. Mas é conscientizar a população da importância desse exame e conscientizar o profissional da saúde que, se tem alguma coisa na boca, tem que ser observado, tem que ser diagnosticado pelo cirurgião dentista. O que a gente tem de novidade, tecnologia, que a gente vai evoluir nos tratamentos daqui para frente? É interessante, né? É bom a gente saber, porque hoje em dia a gente ainda vê câncer na boca, a gente vê lesões grandes em bocas dos pacientes, né? Que a gente pensa assim, poxa, mas como é que chegou nisso, né? E o que tem de coisa nova para a gente poder... o que vai acontecer daqui para frente? Não sei, mas tem muitas coisas, tanto no diagnóstico como no tratamento, que eu acho que nós vamos ter melhoras bem importantes. No diagnóstico, tem pesquisas nada ainda significativo, né? Mas mesmo com inteligência artificial e escaneando lesões para ver comportamento de epitélio. Então, já tem um nível de significância de fazer o escaneamento daquela lesão e depois biopsiar e ver se bate o diagnóstico. Talvez daqui a um tempo a gente não precise mais fazer biópsia para todos os pacientes, né? Então, claro, ainda estamos engatinhando, ainda tem muita pesquisa sendo feita em relação a isso. E em relação a tratamento, eu acho que está cada vez mais específico. Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre falo para os alunos lerem, que é O Imperador de Todos os Males, a biografia do câncer. E conta lá, desde Aristóteles, como é que se tratava, o que se fazia. E a gente vê um avanço absurdo da década de 80 para cá, principalmente, nos tratamentos. E ainda assim, eu acho que daqui a, 100 anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai pensar, meu Deus, o que se faziam com essas pessoas no tratamento, né? Porque ainda é um tratamento muito sofrido. A gente fala aquela janela terapêutica entre a dose de tratar e a dose de efeito adverso é muito próxima. Então, o paciente sofre muito para tratar uma doença que ele já está vivendo um luto por ter ela, já está sofrendo por ter esse diagnóstico. E a gente ouve muito dos pacientes, nossa, eu não estava tão ruim quando eu só tinha câncer. O tratamento está fazendo isso comigo. Então, cada vez mais tem se estudado tratamentos individualizados, tratamentos focados para aquele tipo de tumor. Até falar para vocês do meu trabalho do pós-doutorado, que é um pouquinho disso. Eu queria fazer um estudo de farmacogenética. Então, fazer dentro do gene daquele paciente, das alterações do gene dele, como ele ia responder à quimioterapia e quanto efeito adverso na boca ele ia ter. E eu lembro que quando eu e a minha orientadora, a professora Manuela, apresentamos esse trabalho para a equipe de oncologia, o oncologista disse, tá, vocês querem comprar um caminhão para levar um punhado de areia. Se a gente tivesse estudo de farmacogenética, a gente consegue entender melhor que droga o paciente vai utilizar e fazer uma quimioterapia direcionada. Então, cada paciente vai ter o seu tratamento baseado no seu código genético. Eu acho que a gente está cada vez mais perto disso. Já tem alguns tratamentos, principalmente para tumores de mama, acho que de pulmão também, mais focados nas variações genéticas e como o paciente vai responder. Então, eu acho que a evolução da medicina está indo por aí, assim, conseguir individualizar para diminuir esses efeitos ou melhorar o potencial de cura. Porque eu lembro que uma vez eu até falei assim, tá, mas se tivesse polimorfismo, eu vou fazer a prevenção antes, porque tem um risco maior. Se não tiver, eu não vou fazer. E daí o médico me olhou e ele disse, não, se não tiver o polimorfismo, eu vou dar mais droga para ele ter mais chance de viver. E daí tu vai ter o efeito adverso igual. E então, isso vai passar por o avanço da inteligência artificial, né? Provavelmente pelos testes que se façam com a IA,
né? Então, hoje, tu imagina a escala de fazer testes para cada pessoa, para o tratamento que existe para cada tipo de célula, para cada alteração. Então, se a gente tiver escalabilidade nesse tipo de informação, provavelmente é aí que nós vamos passar, né? Eu acho que vai passar pela tecnologia, vai ser dessa forma. E a gente pode chegar um dia e dizer assim que a gente vai ter a cura do câncer? Será que vai chegar algum momento? Claro que é muito genérico falar assim, né? Eu acho difícil. É um sonho, né? Olha, é uma doença que não é só a pessoa que adoece, é uma família inteira, né? Família, amigos, é muito sofrido e não são tratamentos rápidos. Então, não é um paciente, claro, diagnóstico inicial, só cirurgia é uma coisa, mas quem precisa passar por químio, por rádio, e aquele risco da doença voltar, não saber se ainda ficou alguma célula ali, porque por mais que se faça o tratamento, às vezes uma célulazinha alterada ali no meio pode trazer tudo de novo, né? Então, esperamos que sim, mas não é fácil. Quanto mais a gente estuda, mais difícil é enxergar uma luz no fim do túnel, né? E eu queria escutar de ti, Marina, quais que são os maiores desafios dentro da área que tu atua, né? Dentro da patologia, da estômago ou da odontologia hospitalar, assim, que hoje tu vê, assim, quais que são as maiores barreiras ou desafios que tu tem enfrentado aí para dar um conforto, dar um tratamento legal e adequado para os pacientes? Com o tempo, eu fui aprendendo cada vez a ser mais transparente com o paciente. Às vezes é desenhar o que está acontecendo naquele tecido, é mostrar o que ele está vivendo e conseguir fazer entender que tem que ser feito o tratamento, né? Então, a gente vê muito pacientes que, claro, sofrer por um diagnóstico é normal e eu ainda sofro muito junto, assim, vendo aquela pessoa que sabe que não vai mais ter muito tempo de vida, ou falando para aquele paciente que vai ter que começar a fazer uma quimioterapia. Claro, indicar para o médico, mas a gente já tem mais ou menos uma noção, né? E ver o medo no olhar daquele paciente, como é que a gente conforta, sabendo do que está por vir e como lidar com isso. Eu acho que isso é bastante desafiador sempre, a parte de lidar com o ser humano e lidar com dor, né? E lidar com os colegas, tipo, de outras áreas, tanto da enfermaria como a medicina hoje, tu vê que a odontologia, dentro da odontologia hospitalar, é bem respeitada? Bastante. Eu não posso me queixar de nada, assim. Todo mundo percebe como a interdisciplinaridade faz diferença, né? Então, no momento que a gente precisa se unir, conversar com o nutricionista para ver qual é o plano alimentar, o que eu preciso, o que ele pode fazer, com aquele fisioterapeuta para ver aquela boca que não está abrindo, como é que pode liberar, o que eu vou ajudar. Aquele médico que só vai poder liberar químio quando eu disser que está ok, dentro dos critérios dele, mais o meu, ou combinar como é que a gente vai fazer aquele tratamento, eu acho que a gente consegue se respeitar e se ajuda muito. Claro que existem alguns pontos, principalmente quando entra na parte financeira, né? Então, por exemplo, o laser é pago pelos planos. Aparece um monte de gente querendo fazer. E aí eu acho, quem faz bem feito e sabe o que está fazendo, pode fazer. Mas esse é o maior problema, porque é muito fácil ligar um botão do laser. É um aparelho simples de lidar, só que tu tem que entender o que tu está fazendo, que momento que tu está fazendo, por que tu está fazendo, né? E eu vejo que ali, às vezes, como em diferentes áreas da medicina, da odonto, os profissionais acabam se sobrepondo e tendo um pouco mais de dificuldade nessa... Marina, nós vamos chegando mais para o fim da nossa conversa aqui e a gente sempre gosta de fazer umas perguntas assim mais pessoais para as pessoas, né? Que são interessantes, que são legais, mas me diz uma coisa, dá um conselho para um estudante, né? Tua professora na faculdade, para esse pessoal que está começando, tantos que eu vejo ali, estudantes que se espelharam em ti, que hoje já estudaram o que tu estudou. O que tu dá de conselho para essas pessoas que querem seguir o teu caminho? Eu acho que a faculdade é o melhor momento para a gente absorver tudo que pode dos nossos professores, né? Então, eu sempre falo para os alunos, façam o máximo de estágios que puderem em todas as áreas para vocês saberem do que gostam e do que não gostam. Eu descobri o que eu gostava na prática. Fui indo por uma coisa, vi que eu gostava daquilo, cheguei em outra.
e me apaixonei pela área. E no momento que vocês sentirem que o coração está sorrindo, que está vibrando como que vocês escolheram, se dediquem de coração, vão para congresso, estudem, façam trabalhos, vejam pacientes, acompanhem colegas, porque é o momento que vocês têm para poder organizar o que vocês vão fazer na carreira de vocês. Não adianta, a gente se forma e fica... Tá, e agora, né? Para que lado eu vou trabalhar para eu descobrir do que eu gosto? Bom, mas eu posso ter descoberto na faculdade se eu me dedicar, se eu passar por diferentes áreas e aproveitar ao máximo. Então, quando a gente está na faculdade, a gente está cercado de professores que são referências na sua área, que trabalham com aquilo e podem oferecer isso para vocês, né, para os alunos. E uma habilidade que tu gostaria de dominar, que tu, porventura, não é tão hábil assim? Eu preciso entender mais de inteligência artificial e de tecnologias. Interessante. Preciso. Eu acho que hoje a gente começa a ver essa necessidade, né? Todo mundo. Antes se falava que quem que vai mexer com inteligência artificial seria o pessoal lá da TI, quem sabe. Né? Mas eu vejo que hoje a gente começa a poder ter oportunidades, né? Às vezes nas coisas mais simples a gente vê que há poucos anos aí a gente tem acesso a inteligências artificiais que não se tinha no nosso próprio celular, para fazer muitas atividades do nosso dia a dia. Sim. E entender um pouquinho, acho que vai fazer parte no futuro bem próximo aí de todo mundo. Atualmente. Até né? para corrigir trabalho, né? Ainda. Até isso, né? Os trabalhos que a inteligência artificial faz para a gente na faculdade, né? Os alunos entregam. Já meio manipulado, né? E um lugar que tu gostaria de visitar, ou que tu conhece, que tu gostaria de voltar? Profissionalmente, pessoalmente. Como tu achar melhor? Os dois. Eu passei uma temporada com a minha irmã na Austrália e tive a oportunidade de acompanhar um ambulatório lá de osteonecrose, de pacientes hospitalizados, e foi bem interessante. Uniu tudo, uniu a parte profissional com a vida pessoal, e foi muito legal. E eles tratam diferente da gente lá ou não? Tratam, tem algumas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, a gente usa a membrana de plasma, né? Na cirurgia de osteonecrose. Eles usam gordura abdominal como fonte de células-tronco. Não tem tanta evidência, né? A evidência do que a gente usa de membrana de plasma é mais consistente. A gente vê isso como... Eu vejo uma dificuldade no nosso dia a dia, né? Esses pacientes com necrose. Eu não sei, porque tu fala em serviço lá disso aí, e a gente não vê muitos serviços aqui nisso, né? E acaba que cai no colo de muita gente, do cirurgião de cabeça e pescoço, principalmente, na nossa área, né? Deve ter também em outras áreas, traumatologistas, enfim. Mas as necroses ósseas são complexas de tratar. A gente tem muita dificuldade mesmo. São complexas e longas, né? Um paciente que casa contigo porque ele vai desenvolver numa região, tu vai tratar, a chance de estar numa nova, de se expandir para uma outra, tu ter que tirar mais osso e ficar acompanhando esse paciente para sempre, né? E o tratamento deles é assim também. Eles ficam com os pacientes pro resto da vida, assim. Casam com o paciente, né? Tem que acompanhar. E, Marina, me diz uma coisa, como é que tu te vê daqui 10 anos? Olha, ó, viu? Olha... Pô, é uma pergunta legal. Acho que eu já te perguntei isso alguma vez na vida. E como é que tu quer te ver daqui 10 anos? Eu gosto do lugar que eu tô hoje, sinceramente, assim, fazendo mais pesquisas. Até depois que tu me perguntou, Maurício, de gargalos, eu gosto muito de pesquisa. E é difícil fazer isso numa instituição particular, ter subsídio, ter dinheiro para comprar anticorpo, para fazer. Então, em 10 anos, eu espero ter conseguido organizar melhor isso e estar cada vez mais melhorando os serviços onde eu atendo, né? Tanto que a gente presta dentro da universidade, como os alunos, conseguir mais adesão de alunos nesses atendimentos. A gente está aumentando os nossos atendimentos dentro do Hospital Geral, em Caxias. Então, isso também, acho que em 10 anos a gente já vai ter um serviço mais consolidado. Ainda é muito sazonal, a gente depende da faculdade. Então, no momento que a gente conseguir ter uma uniformidade, acho que isso melhora também. Mas eu acho que isso, eu gosto muito, sou muito feliz com o que eu trabalho, não faria outra coisa e gostaria de continuar podendo trabalhar com isso. Em 10 anos, continuar dando aula e trabalhando com assistência, tanto na rede pública como privada. E onde o pessoal te encontra, se precisar,
né, acessar teu serviço, teu trabalho, né? Marcar uma Pessoal, consulta. isso. Tem um site que direciona, então eu faço atendimentos aqui em Caxias por demanda, né? Em Porto Alegre, em hospital, em clínica de oncologia, trabalho com colegas, então pode, entrando no site, vai conseguir já entrar em contato com para esses diferentes serviços por meio desses telefones. É interessante até para os colegas ali que às vezes têm uma dificuldade de encaminhar para o estomatologista. Então, aqui né, fica a dica para entrar no site da Marina. Ela é uma pessoa acessível. A gente sabe que se tiver alguma dúvida, até para tirar alguma dúvida, né, hoje Claro. é uma área específica. O próprio dentista, a gente tem às vezes uma formação que não é tão específica na parte de patologia, de estomatologia. E a gente tem uma carência de bons profissionais na área, então Eu só fica vou a pedir dica, para né? que tu fale o site, né? Porque senão o pessoal não vai deixar o site. Só tem a... É meu nome mesmo, é doutoramarinacurra.com.br. Ai, que legal. Galera, vamos agradecer um pouquinho a Marina por ter disponibilizado esse tempo de conversar, né? Passa rápido o tempo, a gente tem tantas dúvidas quanto a isso. Eu acho que é um assunto bem interessante. As pessoas têm dúvidas sobre isso. Poxa, eu tenho uma lesão na boca, eu preciso ir lá no dentista. Eu acho que essa questão de fazer uma boa avaliação, se eu tiver uma dúvida, é importante. Vai no seu dentista, como o Maurício falou antes, vá lá, avalie. Se o dentista não é especialista nessa área, provavelmente ele vai ter alguém para indicar, ajuda, um colega, para tirar uma dúvida, né? Então, é bem importante, como a gente falou, não deixar as coisas evoluírem, não deixar a chegar no momento que já não tem, às vezes, mais jeito, né? Que a gente tenha uma sequela, tem uma metástase, tem um problema que tenha mais dificuldade da gente resolver, né? Eu acho que mais ou menos é nesse sentido. Obrigado, Marina, por disponibilizar esse tempinho aí para a gente conversar. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com a doutora, ela vai responder, tenho certeza, né, Maurício? Certeza. Isso aí. E a gente não pode deixar de falar, né, Marina, obrigado pela tua disponibilidade. A gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros, né? Isso. A Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, a SCAL, na vanguarda da odontologia odontológica. Eu troquei tudo, mas todo mundo já Fiscal sabe, na né? vanguarda, educação odontológica. A gente tem Isso. que agradecer sempre aos parceiros que estão conosco aqui. E se você tiver interesse de estar conosco aqui, né, bem legal, a gente gosta de receber empresas que têm os mesmos princípios que a gente. A gente pensa sempre, né, em saúde, prevenção, em falar sobre esporte, educação, falar sobre saúde. É o que o nosso fala no nosso dia a dia. Se você tem interesse de estar aí conosco, entre em contato, a gente fica muito contente. E pedir para o pessoal curtir, né, o canal, né, seguir a gente para a gente poder trazer novas colegas e profissionais que possam falar um pouquinho do seu trabalho. E parabéns, Marina, pelo teu trabalho aí. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui com vocês, conversando um pouquinho. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco dessa área, que realmente às vezes fica um pouco esquecida, um pouco para trás. É isso. Obrigada, gente. Foi ótimo. Valeu, Legal, pessoal. obrigado. Até mais, então. Até a próxima.